quais estratégias uma locadora de equipamento pode fazer para minimizar prejuízos com fraudes, golpes ou má assessoria jurídica? Fala, gestor e gestora, tudo bem? Quem fala é Rafael Rosa, sócio cofundador da Ótimo Gestor. Estamos aqui mais um dia, né, com o OGCast, trazendo informações, conteúdos bem relevantes para o segmento rental. Hoje estamos com uma pessoa bem especial. Ela é advogada, mas não só isso. A especialidade dela é no segmento rental, além de ser empreendedora também em locação de equipamentos. Há anos ela advoga já para locadoras de equipamentos. Obrigado novamente por aceitar o meu convite aí para participar do OGCast, falar com o nosso público. E gostaríamos muito de conhecer você, a sua história. Fala um pouquinho para a gente, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom, Rafael, eu que agradeço o convite. Eu fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de convite, porque eu sempre falo que é uma oportunidade de eu aprender um pouco mais e de contribuir de alguma forma para o segmento, que é um segmento que eu vivencio ele de noite, porque, como você disse, eu sou empreendedora no ramo também, então eu tenho um grupo de empresas, eu sou sócia de um grupo de empresas, eu e meu esposo, que chama Conceito Locadora, então a gente está já nesse ritmo, então eu sempre gosto muito quando eu posso contribuir de alguma forma. Além disso, eu também sou diretora jurídica na ALEC, né? Então eu tenho muita honra de fazer parte do time de diretores da ALEC. Além disso, eu também tenho meu escritório de advocacia, né? Que hoje, felizmente, a gente conseguiu desenvolver uma especialidade a ponto de a gente atender quase que 100% só locadoras de equipamentos, né? E isso é muito bom. Eu estou 5 anos atuando como advogada nesse segmento e eu fico muito feliz sempre que eu tenho a oportunidade de aprender. Então, muito obrigada, Rafael, pelo convite. Nós que agradecemos. Você vê, uma pessoa extremamente ocupada, e eu gosto bastante daquela frase que fala: nunca peça nada para um desocupado, né? Porque o desocupado, ele nunca faz nada de bom. Então, assim, a pessoa que é sempre muito ocupada, ela sempre tem muitos convites a colaborar e muita competência. Então, obrigado novamente. E eu vou já aqui bombardear vocês aí de perguntas. Eu gostaria muito que a gente pudesse aqui debater alguns temas. E eu quero começar te perguntando pelo começo aí, né? Qual a importância de um bom contrato de locação bem elaborado, né? O que isso pode fazer diferença na vida de um locador? Por que isso é importante, doutora? Eu brinco que é vital. É a mesma coisa que você fazer a compra de um carro e não receber a documentação dele. Uma hora você vai ter que responder por isso, né? Então a gente sempre fala que é necessário, não é algo que você pode escolher ter ou não ter. Você tem que ter um contrato bem formalizado, bem elaborado, tem que prever coisas mínimas que são exigidas legalmente, né? Juridicamente que são exigidas. Então, ter as partes bem qualificadas para que amanhã ou depois você não tenha problemas de citação. Então, quando a gente fala de qualificação das partes, a gente vai tratar do endereço. Então, no futuro, caso precise uma cobrança judicial, é necessário que esse endereço seja possível uma citação. Além das partes, a gente fala que tem que ter muito claro e determinado o objeto, o período de locação, né? E aí cada locadora tem a sua própria estratégia, se é determinado ou indeterminado, mas é necessário que tenha, que conste, né? Isso não é escolha, de novo, é necessário, né? E assim, as partes lá no final têm a necessidade de assinatura. Não tem como não ter assinatura. E a gente sempre, eu sempre trago isso à baila em questão de se você não tem o contrato assinado, tem meios de fazer um processo andar e ter êxito? Tem. Como eu falei, eu trabalho com isso há 5 anos, eu acabei, graças a Deus, desenvolvendo algumas formas, mas é fundamental o contrato, além de bem elaborado, assinado pelas partes e pelas testemunhas. Por quê? Se você tem um contrato que está devidamente assinado, Rafael,
e todos que estão acompanhando, você consegue ir por um caminho mais rápido. Então, você vai entrar com uma ação de execução e receber, muito provavelmente, aquele recurso muito mais rápido do que se você não tem ele devidamente assinado, e aí vai procurar provas por e-mail, por WhatsApp, entre outras provas cabíveis, e aí vai entrar por um processo de ação de cobrança que a gente chama de cognição, é um processo de conhecimento, isso é um pouco mais moroso. Por isso, a importância de ter realmente um contrato bem elaborado, bem formalizado, devidamente assinado pelas partes que cabem, né? Perfeito, doutora. Eu, como sócio da Ótimo Gestor e focado no marketing e vendas, a gente tem uma necessidade de desburocratizar o processo. E num passado, quando a gente iniciou o processo em 2015 da Ótimo Gestor, os contratos eram físicos, iam, voltavam, e eu questionava muito o meu sócio, que é o que cuida da parte administrativa, jurídica. Normalmente são as pessoas mais seguras do processo, querem a maior segurança. E ele comentava algo que é assim, às vezes é um pouco mais lento, mas o processo é mais seguro. E eu nunca aceitei muito bem essa questão da lentidão. E veio para nós, há 3 anos que a gente já utiliza o modelo de assinatura de proposta digital, contratos digitais, que quebra alguns ciclos no processo. Até encaixando aí nesse processo do contrato em si, sabemos que a outra parte normalmente quer ler o contrato, quer validar, mas só de evitar esse envio e retorno da questão física, da documentação física, já é uma celeridade no processo do fechamento de um negócio. Existe validade jurídica em contratos digitais, doutora? Você poderia trazer para a gente Sim, algo sim. que dá tranquilidade para quem queira usar esse formato de contrato? Sim, sendo objetiva, ele tem sim validade jurídica. Aí, falando um pouquinho do que é isso e trazendo o que a gente está vivenciando, a pandemia, eu brinco que ela trouxe o futuro para hoje, né? Isso. E tem, infelizmente, óbvio, muitas coisas ruins acontecendo, mas tem algumas boas também, né? Então a gente tem que estar atento a isso também. O contrato sendo assinado digitalmente ou eletronicamente, que na verdade é eletrônico, né? E digitalmente é mais uma forma dentro do eletrônico. Tem os certificados digitais, enfim, a gente vai se estender um pouquinho no tema, mas tem gente que confunde uma coisa com outra e, na verdade, um é tipo e outro é espécie, digamos assim. Acho que está claro isso, né? Mas Então, ambos evitam a questão física, de locomoção, de sim. envio e retorno, né? Sim, sim. Então, e tem validade jurídica, o que é melhor, né? Então, hoje em dia, com a questão da pandemia, as audiências estão acontecendo virtualmente. Então, não há por que a gente continuar achando que é necessário ter papel, né? O contrato assinado digitalmente, ele tem validade jurídica, tá? Então, Bacana. isso é uma tranquilidade e é possível. Eu arrisco em dizer que isso é uma tendência que já passou da hora de funcionar 100%. Não Eu tem tenho volta, né? clientes que dizem assim, eu tenho 80%, eu parabéns, porque eu tenho clientes que não têm nem 1%. Então, eu sempre oriento, vamos tentar buscar, é um mundo ideal que a gente sempre fala, né? E tem que ser buscado. Não é da noite para o dia, não é. Há resistência, mas é bom ser buscado. Existem 3 benefícios principais que eu costumo trazer para clientes nossos também, que são locadores que buscam o contrato digital, a celeridade no processo, que é muito mais rápido, né? Você redigiu o contrato, colocou as partes, o equipamento, tudo que traz essa segurança jurídica. Você dá um enter, o documento já está no e-mail do cliente, né? É seguro e para o cliente é muito mais tranquilo, é mais simples, é ágil, né? Então acho que esses 3 são os 3 principais benefícios do contrato digital. Doutor, ainda tem alguns temas aqui, eu vou avançar. Obviamente a gente pode, numa outra live, falar com mais profundidade sobre esses temas, né? Mas tem uma parte também complexa da área jurídica, assim, que são a cobrança, né? Então, como é que o cliente, como é que os nossos clientes, os locadores de equipamentos,
Quais são as formas de cobranças, né? E se é possível protestar notas de faturas de locação. Como é que fica isso dentro da parte legal, né? É legal? É moral? O que a gente deve fazer? Bom, eu não vamos discutir moralidade. Vamos falar de legalidade. Bom, legal não é, né? E aí tem uma explicação. Você fez duas perguntas que eu brinco que é meu feijão com arroz. Então, é algo que eu estou falando já. Eu tive casos no escritório que o cliente acabou tendo que pagar indenização para uma determinada construtora porque ele protestou indevidamente a duplicata mercantil. Por que que não é legal? A lei de duplicata mercantil, a 5474, acho que é 5474, ela é de 1968. Então, veja bem, não falávamos de locação em 1968. Eu não era nem nascida. Acredito que nem você, né, Rafael? Também não, doutora. Então, assim, lá naquela época não era falado, e aí tem hoje, inclusive, um projeto de lei que está tramitando para que isso não seja mais vedado, né? O protesto da duplicata mercantil oriunda de locação de equipamentos de bens móveis, né? Equipamentos não, vamos colocar aí bens móveis. Mas ainda não pode. Então, eu já tive clientes que sofreram com isso e eu sempre falo, pelo amor de Deus, não protesta. Eu tenho até uma máxima que eu falo no escritório, não protesta, processa, a gente consegue reverter, né? Porque não tem outra forma. O risco é muito grande e a gente já sabe, a gente já conhece o prejuízo, o resultado disso. E no processo, eu sempre falo, se o cara já tem 2, 3 protestos, vai ser só mais um. Agora, processo, e ainda mais com o novo Código de Processo Civil, que trouxe uma agilidade absurda, né? Isso é muito bom, eu fico muito contente com isso. Hoje em dia, você consegue bloquear bens da pessoa. Então, o processo civil, ele vai trazer o efeito que é o que você quer, que é receber. Ninguém protesta para não receber, né? A gente protesta com o intuito de receber. Sim. Então, existe o processo que é possível e é muito mais tranquilo e é muito mais provável que você receba e que não tenha nenhum problema com o protesto. Se você protestar, muito provavelmente pode tomar uma invertida, infelizmente. Até hoje nós estamos conversando, não é possível. Sim. É muito importante você falar isso, né? A gente faz aquela reflexão, né? Não vale a pena o risco, né? Juridicamente, isso tem que ser calculado pelo empreendedor. Eu tomo várias decisões assumindo riscos, né, como empreendedor, mas quando o advogado te dá uma orientação dessa, né, uma pessoa que é especialista no rental, a gente está aqui, a doutora está entregando o pote de ouro para vocês, acho que é sempre importante validar. Depois vocês vão ter os contatos dela aí também dessa live e, obviamente, para ela fazer uma consulta, uma assessoria jurídica para sua locadora. Doutora, sendo assim, qual é a forma mais eficiente de cobrança no seu ponto de vista? Eu vejo como ação de cobrança, Rafael. Inclusive, uma das minhas especialidades, como eu brinquei antes, é o feijão com arroz do escritório. A gente tem muita ação de cobrança e uma questão que é interessante, e aí mais uma dica que eu dou, não sendo comigo, não tem problema, eu sugiro que procure algum advogado que o faça, tentar atuar no JEC, né, que é a Justiça Especial Cível. Por quê? E eu sempre falo essa historinha porque eu acho interessante, eu acho válida. Quando eu comecei a atuar, o meu marido me indagou, falou, olha, vem cá, a gente vai continuar jogando dinheiro limpo em cima de dinheiro sujo, porque ele falava, quando entra com ação, você paga para talvez receber. E então eu fui estudar e desenvolvi um modelo de atuação na Justiça Especial Cível, que é aquele juizado que o pessoal conhece como pequenas causas. Então, ações de até 40 salários mínimos vigentes, a gente consegue fazer. E eu sempre brinco com os meus clientes que ele ser sem custo, em teoria sem custo, não é ainda o que tem de melhor lá. O que ele tem de melhor é a celeridade. Então, assim, é sempre interessante a gente ver, óbvio, que se a empresa se enquadra dentro, obviamente, e tentar buscar um meio de cobrança jurídica, né? Lembrando que para isso tem que ter um contrato bem assinado, um contrato bem elaborado,
né? Tudo que a gente já falou até Sim, agora, sim. tá? Voltando Mas lá eu atrás, se sim, eu tiver sempre tudo amarradinho, você pode ser mais ágil no momento de executar, né, doutora? exato, exato. Então, eu sempre recomendo a ação de cobrança como a forma mais eficiente, a mais ágil, na minha opinião, e o custo, né? A questão do custo também, se a pessoa conseguir um advogado que consiga atuar por esse caminho, fica mais fácil. Perfeito. Doutor, ainda tem a questão de guarda de documentos. Infelizmente, ainda olhando para o lado físico, né, e o lado analógico, quando você tem ainda a assinatura de documentos físicos, você tem que guardar esse documento. Você consegue orientar o pessoal? Tem muita gente que joga fora, queima papel, né? Eu queria saber como é que é a orientação de um advogado aí, tabaritado, que consegue trazer para a gente essa visão mais da lei mesmo. Qual é a lei? O que estabelece a lei sobre documento físico? O Rafael, é assim, é um tanto contraditório, né? A gente acabou de falar de digitalização, de Mas tendência, tem o passivo, não tem jeito. né? A gente tem o arquivo, né? Eu sempre falo para os meus clientes, o teu arquivo vale dinheiro. Pelo amor de Deus, não joga fora. Porque tem alguns clientes que a gente entra com a ação tudo perfeito. Aí você fala assim para ele, tá, agora me manda o contrato. Que contrato. Não, me manda o canhoto, pelo amor de Deus, me manda alguma É, coisa. é. Rasguei, eu me mudei, eu mudei o sistema. A gente tem um pouco de cada coisa aqui. E eu falo, pelo amor de Deus, o arquivo vocês não entendem. Por 5 anos, o prazo são 5 anos, o que a lei recomenda, né? 5 anos, guardem, pelo amor de Deus, guardem, não joguem fora, porque isso é dinheiro. O papel que vocês estão achando que é lixo é dinheiro. Pelo amor de Deus, não joguem fora. Por 5 anos, guardem, criem um arquivo morto. Eu acredito que no futuro próximo a gente vai ter tudo isso em nuvem, digitalizado, mas hoje ainda não temos. Então, por favor, guardem. Não joguem fora antes de 5 anos. 5 anos é o tempo que a lei estabelece. A Exato. gente, a gente tem tecnologia na Ótimo Gestor, por exemplo, para os técnicos, né, que assinam tudo via eletronicamente no próprio celular. Isso está armazenado na nuvem, realmente, né, que é como se fosse o canhoto de uma ordem de serviço de instalação ou de retirada dos equipamentos, por exemplo. Mas, de fato, não é a realidade da maioria. Ainda existe muito OS impressa que acompanha o equipamento, né? Então, de novo, né, quem está à frente na tecnologia não precisa se preocupar com essa questão do passivo aí de documento físico. Então, avançando aqui, doutora, falando agora de um tema até bastante especial, né, um momento muito sensível aí para os locadores, o aumento, né, notado de aumento de tentativas de golpe, os comunicados em grupos de WhatsApp, eu participo de alguns, a doutora também deve participar de outros, muitos locadores se queixando. Hoje mesmo eu acompanhei num dos grupos um locador falando que tentaram retirar os equipamentos dele com outro nome e graças a Deus lá o cliente não entregou os equipamentos, né? Então imagina num caso como esse, o cliente não vai querer se responsabilizar porque alguém foi uniformizado tirar os equipamentos ou algo do gênero, de novo, né? Então a necessidade de estar bem documentado e orientar também o cliente de que jamais entregue o equipamento sem uma documentação específica, né? É algo até novo, talvez, doutora, mas aconteceu hoje, eu vi hoje isso daí, eu lembrei de falar. Perfeito. É um tema bem delicado, é um tema bem difícil, assim, porque, infelizmente, esse é uma parte bem ruim da pandemia, né? A crise econômica que acaba, que está acontecendo, a gente não pode ignorar e vir aqui e ser leviano a ponto de dizer, imagina, isso é ficção. Não, é real e a gente tem acompanhado diariamente os avisos de golpes sofridos, outros alertas. Então, quem ainda não participa desses grupos de alertas, é interessantíssimo que comece a buscar participar, porque é ali que a gente acaba vendo que tem algumas alertas e acaba livrando outros, né? Isso
Os associados à ALEC, inclusive, tem um grupo para isso exclusivo, que a gente compartilha absolutamente tudo. Então, isso, infelizmente, é uma realidade que é dolorosa, inclusive, né? Porque, como eu falei no início, eu também tenho locadora, então a gente também acaba Sente sentindo na essa pele, outra. né? Exatamente. Isso eu acredito, primeiro, que se dá pelo aumento do preço dos equipamentos, né? A pouca oferta, porque ainda com preço alto não tem para entregar, os fornecedores estão tendo algumas dificuldades. E eu acredito que pela questão que não é possível rastrear. Se a gente for analisar a linha leve, falando especificamente da linha leve, é de difícil rastreabilidade. Então, assim, o que é muito importante? Como você falou, eu repito, ter tudo muito bem documentado, né? Fazer as coisas da forma como tem que ser feita. Eu acredito Tem que uma coisa, até desculpa interromper, tem uma coisa que você fala bastante, doutor, em algumas das suas encontros que teve, treinamentos, sobre a necessidade do treinamento para o motorista, que faz a entrega e a retirada dos equipamentos, né? Queria até que você falasse sobre isso, que é muito legal mesmo. sim, eu vou falar. Desculpa interromper. Imagina, é importante ter tudo muito bem alinhado e assim, se a gente tiver uma equipe bem treinada, com a sinergia bacana, sabendo o que está acontecendo, eu vou citar, inclusive, você falou de um caso que aconteceu hoje, as locadoras, em regra, até onde eu tenho conhecimento, elas colocam, elas fazem a programação e é comunicado, é conversado antes com o cliente sobre a devolução. Né? Então, logo, é muito difícil acontecer da devolução ser feita para uma pessoa que não é, de fato, o cliente, né? Ou a locadora ir lá e retirar dizendo que é do cliente A e é do B. Eu sempre comento nas minhas lives, eu até brinco que os motoristas das locadoras gostam bastante de mim, eu até É. brinco quando eu vou nos meus clientes, eu falo assim, eu falo, eu quero que você converse com o comercial, com o administrativo, eu falo, não, mas vai ter motorista? Porque eu gosto de conversar, eu gosto de conversar com os motoristas, porque eu valorizo muito, 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 muito a função do motorista, né? Porque eu aprendi dentro da minha própria locadora e com o meu marido, que é um exímio empreendedor, que ou você fala e deixa aberto, que tem que ser um livro aberto, tem que falar para o cara, eu quero isso e eu espero isso de você. E tem que dar treinamento para que ele saiba o que ele pode te entregar. Então, assim, o motorista, na semana passada, acho que na semana passada, o Grupo Conceito livrou de um golpe por causa do motorista que estava bem treinado. Ele chega na obra, ele pode ser o cara que vai vender a tua locadora, vai vender, alugar teus equipamentos, né? Ou ele vai ser o cara que vai queimar. E ele pode ser o cara, com certeza, que vai te livrar de golpe. Nesse caso especificamente, o cara livrou a gente de um golpe, porque o golpe estava tomado, mas ele achou estranho a obra, foi questionar alguém que estava do lado, e felizmente um anjo de Deus falou, olha, realmente aí não tem obra, e ontem outra locadora deixou andaimes aí e levaram embora, então infelizmente ele voltou, o rapaz voltou e falou, olha, eu vou precisar retirar, não vou deixar os equipamentos, porque teve uma divergência no cadastro. O cara foi embora, falou que ia trazer um parceiro para ajudar e ele não voltou. Então, de fato, era um golpe. E o motorista, bem treinado, bem orientado, ele conseguiu fazer com que a empresa se livrasse desse golpe. Então, é muito importante que vocês valorizem os motoristas, porque ele é peça fundamental na locadora e tem que ser um cara valorizado, treinado, orientado e sempre que puder, sempre que possível, lembra ele do valor que ele tem, que ele é muito valoroso dentro da tua locadora. Sim, legal. Muito boa dica. Tem três pontos de vistas, né? Três pontos que eu gostaria de salientar. Uma é o aumento da bandidagem quando um país está em recesso, né? Isso acontece. Então, não só a crise para os locadores, e principalmente a construção civil que está retomando. Como eu falei, doutora, existem vários segmentos que a gente atende, né? A área de tecnologia, locação de notebook, área hospitalar. Para esses caras, então, segundo ponto, para esses caras não é bem um entregador, um motorista é uma pessoa mais técnica que também precisa de um treinamento, então também vale a dica para eles. Treine bem, por mais que o patrimônio seja o seu maior investimento financeiro,
as pessoas da sua locadora acredito que são seu maior patrimônio, né? Intangível, porque imagina você não dar um bom treinamento para essa pessoa, a imagem que ela passa. E por último, eu vejo que é a capacidade de se comunicar adequadamente com o tipo de público, né? Se o entregador chega lá, ele é uma pessoa que sabe que, pô, vai ter um mestre de obra, vai ter uma pessoa mais simples, então que ele desobstrua a comunicação, fale a mesma linguagem, fala, olha, não é para entregar esse equipamento para ninguém que vier aqui dizendo que é dono, tal. Então, uma pequena orientação assim pode fazer total diferença, né? Eu vejo realmente que nesses momentos de crise, a gente tem que redobrar a atenção, né? Mas fora essa questão do treinamento, das pessoas, doutora, quais são as dicas, né? Qual é o pulo do gato, vamos dizer assim, para ter uma estratégia, não para eliminar o golpe, a gente sabe que é bem complicado isso, mas que a gente consiga mitigar esses golpes a nível jurídico. Quais são as estratégias que a gente poderia adotar, ou até mesmo dicas administrativas, como você é sócia de uma empresa que aluga equipamentos, né? É uma empresa conceituada, são 7 é, unidades de negócio, estão há muitos anos no mercado. Como é que vocês lidam com isso? Estratégias para que realmente mitiguem essa possibilidade do golpe? O Rafael, nesse caso, a gente sempre fala muito de pessoas. Eu não tenho, assim, eu falo que assim, pessoas são o que a gente tem, como você falou, de mais valioso. Eu falei do motorista, isso se estende para toda a equipe, né? Todos os funcionários que trabalham com a gente, eu sempre falo que são parceiros. Inclusive, a gente, os sócios, nós temos um grupo que chama-se Parceiros, porque a gente acredita muito, 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 muito nessa questão de parceria. Então, são pessoas. Como mitigar sofrer golpes? Fazendo um bom cadastro. Quem faz um bom cadastro? Uma pessoa bem entusiasmada, uma pessoa que está sendo bem valorizada. Então, assim, sempre a equipe, as pessoas sempre são o maior valor que você tem agregado dentro da tua empresa. Seja ela pequena, média ou grande, seja ela com 3 funcionários, seja ela com 100 funcionários. As pessoas são elas que vão te livrar, te ajudar a se livrar ou mitigar os riscos de um golpe. Tem, obviamente, vários sistemas, e eu vejo que cada vez mais isso vem melhorando, graças a Deus. A tecnologia vem ajudando muito, mas eu brinco que depois que inventaram a palavra sistema, as pessoas sempre colocam a culpa em alguém, que é o sistema. Sim. Então, é óbvio que a pessoa que vai conduzir aquilo, aquela tecnologia, ela tem que estar bem a par do que está acontecendo, tem que estar bem informada, tem que estar bem treinada. Então, no geral, no frigir dos ovos, são as pessoas. Mas eu sempre falo que a melhor oportunidade de mitigar o risco de golpe é no cadastro. É o Legal. cadastro que vai filtrar, que vai usar uma tecnologia. É óbvio que não adianta você ir lá e ir por bom senso, não, eu imagino, então a gente acha aqui que pode ser, pode não ser. Não, é óbvio que a tecnologia ajuda muito, muito, mas sempre a gente vai precisar de pessoas para que nos auxiliem. Tem aquela pecinha por trás da tecnologia, né, que é super importante. A Exato. gente, a gente fez uma live recentemente com o pessoal da Serpro, que tem uma solução chamada DataValid. As locadoras de veículos são mais clientes assíduos dele. Então, assim, leitura facial, biometria, você digitou o CNPJ, CPF, aparece todos os sócios, se tem restrição, se tem protestos, processos, né? Endereço. Então, eu acho que não só eles, né? Você tem o Serasa Experian, tem a questão do Boa Vista, então você tem várias tecnologias que trazem on time ali as informações dessa pessoa, né? O DataValid tem uma solução bacana que é a foto ele compara a foto da pessoa com a carteira de habilitação do Detran. Então, ele valida se a pessoa tem tudo isso. Então, eu acho que essas tecnologias ajudam também a mitigar a questão do golpe, mas não tem como. A pessoa por trás da tecnologia é quem vai realmente amarrar as pontas e tomar uma decisão mais acertada, né? Bom, eu falei aqui um pouquinho, doutor, a gente está já indo para o final da nossa live. Tenho certeza que você tem muito mais conteúdo, muito mais histórias, né, de coisas que aconteceram com vocês. Mas esse tempo é curto mesmo, que é para também não se
estender tanto. Eu gostaria que você falasse sobre as suas atividades, né? E como é que você pode contribuir como pessoa jurídica, né? Não como pessoa física. A doutora Mônica, como pessoa física, está falando comigo, mas você tem um escritório de advocacia, né? Eu gostaria que você falasse sobre a sua atividade, quais são as suas atividades no escritório, na locadora e na LEC, né? Que você é uma das membros lá do Board, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas atividades para nós aqui, para a gente encerrar, por favor. Bom, no escritório é onde eu atuo, como eu falei, como especialista. Hoje eu atendo só locadoras, né, de bens móveis. Graças a Deus, a gente, apesar de pouco tempo, 5 anos eu considero pouco no mercado, a gente até está sendo bem reconhecido. O escritório tem bastante demanda, felizmente. Então, a gente sempre que vê a oportunidade de fato de contribuir, a gente quer contribuir. Isso o espírito da equipe é todo esse, então a gente realmente gosta disso. Como diretora jurídica da ALEC, é de fato uma forma que eu encontrei e fiquei muito feliz quando fui convidada. Estou 1 ano e pouquinho como diretora da jurídica da ALEC, e eu aceitei o convite de uma forma assim, muito grata, sou muito grata, porque eu aprendo muito lá e acredito que contribuo um pouquinho também. É uma associação, eu acredito que quem ainda não se associou, é interessante se associar, é importante a gente estar envolvido nesse meio, onde as pessoas falam a mesma língua e buscam o mesmo objetivo, e na ALEC é isso que a gente tem lá. Na Conceito, hoje, eu fico um pouco mais de fora, porque senão eu não dou conta, mas graças a Deus a gente conseguiu montar uma equipe lá administrativa, que era, eu brinco que é a minha pasta, né? Essa é a minha pasta, é a parte administrativa, é o que eu entendo. Então, quando entra alguém, obviamente, eu vou, obviamente, nas reuniões de diretoria e tal, mas assim, hoje eu fico um pouco mais afastada para poder me dedicar tanto à LEC quanto ao meu escritório. E sempre que a gente tem oportunidade, seja pela Conceito, seja pela ALEC ou pelo meu escritório, eu gosto de visitar outras locadoras, assim, para ver como está fazendo, porque eu acredito que a vida é isso, a gente tem que buscar contribuir e aprender, né? Eu falo que o dia que você achar que já sabe tudo, cara, está no dia de morrer, porque deve ser muito triste você acordar de manhã e falar assim, eu já sei tudo, então não preciso. Então eu sempre busco isso, aprender e contribuir sempre que possível. Eu fico muito grata, Rafael, por esse convite, porque eu sempre falo, quando eu participo dos eventos que eu sou convidada, que se eu tiver conseguido, numa frase minha, contribuir com uma pessoa, eu já ganhei o ano, não foi nem o dia. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, nós estamos conectados, né? Eu falei para você que é a mesma vibração, né, que a gente tem aqui também, de que o nosso canal leve conteúdos de qualidade para os locadores. Parabéns pela sua trajetória, né, e a trajetória aí dos grupos que você faz parte, que você pertence. Quem não conhece a Ótimo Gestor é uma empresa de tecnologia que oferece, a gente tem 800 clientes locadores, não só da construção civil, talvez um dos principais que não é da área da construção civil é a Ambev, que aluga chopeira, né? Então toda a unidade de negócio Chopp Brahma Express no Brasil a gente cuida. E nós temos uma outra frente de negócio também, que é o Eloca, que é um e-commerce de locação, não é um marketplace, então a gente faz o e-commerce da sua locadora com a sua cara. A ideia aqui não é esse jabá, a ideia é que vocês também conheçam quem somos nós aqui, a doutora Mônica, o Rafael, e as empresas que estão por trás de nós. Não começamos ontem, né, doutora? A ideia é passar para vocês esse conhecimento e muito obrigado pelo aprendizado que você trouxe para todos nós, doutora. Espero muito sucesso, desejo muito sucesso para o grupo de empresa de vocês, para a LOC, e que vocês possam continuar contribuindo aí com o segmento rental. Obrigado aí pela oportunidade, foi um prazer falar com você também. Muito obrigada. Um abraço, tchau, tchau. Abraço.